Opa, bom dia, bom dia! Vocês me pegaram aqui no flagra. Eu estava conversando com o pessoal aqui do Instagram e YouTube ao mesmo tempo. Bom dia, pessoal. Deixa eu ler aqui os comentários. Ó, eu sempre gosto de ver qual foi o primeiro aluno a chegar. Quem foi que deu bom dia aqui, ó? Aula português, aula. Eu não sei quem é, mas é alguém que gosta de português, tá vendo? Fran, bom dia. Cláudia, Nelly, Gisele, Cristina, bom dia, bom dia. Marinéia, é ou não é? Encanto Digital é Marinéia, lembrei. Gente, eu sou péssima de nome, a gente teve aula ontem. Bom dia, Maria de Fátima. Pessoal, olha só, hoje nosso café com gramática aqui em casa, tá vendo? Eu sempre vou lá pro Renato, a gente sempre faz no estúdio, mas hoje eu quis fazer aqui em casa para poder exibir minhas orquídeas. Poxa, nem tá parecendo minha orquídea ali do outro lado, né? Peraí, rapidão. Eu vou tirar bem aqui, meu povo, só para eu mostrar para vocês a minha orquídea. Eu preciso me exibir, aguenta aí. Pronto, agora tá aparecendo só um pouquinho, não é? Pronto, ó. Porque nasceram aqui em casa, gente. Você esperar uma orquídea crescer, dar a flor, você acompanhar o botãozinho, não é a coisa mais linda do mundo. Eu acordo, gente, o meu bebê nasceu. Eu fico na maior alegria do mundo. Tem gente que acha que eu sou doida, mas eu amo, amo, amo. Então, olha só. Hoje nós vamos falar de um tema que normalmente a humanidade confunde, super fácil, mas que normalmente a humanidade confunde, que é aposto vocativo. Então, é só para desfazer esse problema na nossa mente. E aí, o que eu sempre falo com vocês, a gente escolhe aqui o nosso tema do Café com Gramática de acordo com a demanda dos alunos. A gente vai recebendo mensagens durante a semana, professora, fala sobre o assunto tal, fala sobre o assunto tal. Aí a gente só obedece àquilo que vocês pedem. Então, lá no Instagram, vocês podem mandar mensagem, que a gente está o tempo todo acompanhando, para observar qual é a sua demanda, para a gente poder resolver aqui. Beleza? E aí, quem é que está aqui comigo pela primeira vez, que ainda não conhece, ainda não tinha assistido ao Café com Gramática, ainda não conhece esse programa mais saboroso da semana, não é? Acho que não tem combinação melhor. Eu já acordo, meu povo, ó, com a minha gramática aqui do lado, tá vendo? Essa é a melhor gramática que existe, tá? Se alguém aí é professor de português, não há autor melhor do que Napoleão Mendes de Almeida, tá? Sensacional. Um outro também que eu gosto muito, muito, muito é Adriano da Gama Cury. Ó, pessoal, que tá aqui no Instagram, tá? Então, Adriano da Gama Cury e Napoleão Mendes de Almeida. Quem tá aqui no Insta, corra lá pro canal do YouTube que a gente vai começar agora a nossa aula, beleza? Então, pronto. Bom dia, não consegui entrar na aula ontem, a mensagem com o link sumiu. Quando deve estar na plataforma? Hoje está na plataforma, viu? Cairan, hoje vai estar na plataforma. Você poderia ter mandado uma mensagem de novo que a Letícia tinha enviado novamente para você, tá? Cristina falou que é a primeira participação, muito bem. Ô, gente, e só fala aqui para mim, por favor, quem que é aluno do Método RISA da primeira turma de 2023? Me conta aí, coloca um oi aqui, só para eu saber quem é que estava comigo aqui ontem. Essa primeira turma de 2023, a gente está com uma turma boa, graças a Deus, uma turma, muita gente se preparando, turma grande. E aí eu quero saber se você já garantiu ou não a sua vaga. A gente vai trabalhar com 5 aulas ao vivo, ontem foi a nossa primeira aula ao vivo, dando orientações com relação à plataforma e direcionando o roteiro de estudos. E aí vamos ter ainda mais 4 aulas ao vivo, uma para fechar cada circuito de aprendizagem, tá? Se alguém ainda tiver interesse, ainda dá para participar, porque a gente só teve uma aula ao vivo. A segunda aula ao vivo ainda vai ser no dia 27 de fevereiro. Ia ser dia 20, mas só que como os alunos falaram que é carnaval, eu falei, não, gente, eu acho que não combina gramática com carnaval, não é? Eu acho melhor não. Aí a nossa segunda aula ao vivo, que realmente é a primeira de maior conteúdo, ainda vai ser no dia 27 de fevereiro, tá? Tem acesso às aulas gravadas, o curso gravado completo tem apenas 25 horas, aí tem orientação de produção de texto, de interpretação de texto, essas aulas ao vivo, tem simulado, tá? Então, muito, muito completo. Então, é tudo que tem no edital, tá prontinho nessa primeira turma de 2023 e com aulas ao vivo, beleza? A Geisa falou, assisti gravado ao vivo nunca, mas tem o curso da FGV, fiz uma prova em janeiro, português é difícil, nunca aprendi. Nas provas aparece ser cega. FGV é muito difícil, não é, Geisa? FGV é muito difícil, muito, muito, muito. Mas dá para treinar, mas não é fácil não, é arrochado.
Então, vamos. Minha primeira participação. Cristina, seja muito, muito bem-vinda. Então, podemos começar a nossa brincadeirinha? Podemos? Então, vamos. Gente, só antes de começar a nossa brincadeirinha, o que eu sempre peço para vocês, já deixa o seu like. Professora, não deixo. Cheguei aqui agora, eu não conheço seu trabalho, eu não vou deixar o meu like não. Deixa. No final, se você não gostar, você vai lá e tira o seu like. Mas já para aí um minutinho todo mundo e deixa o like. Me ajude a compartilhar o café, porque vocês observem que toda vida eu falo, é um conteúdo gratuito que eu faço toda semana e que tem ajudado muita gente pelo Brasil. Alguns alunos que não têm condição de estudar, que estão me acompanhando aqui no café e que mandam mensagens para mim falando, professor, eu melhorei muito, professor, eu consegui me sair bem na prova. E aí, como a gente está aqui o tempo todo tentando entregar o máximo possível de conteúdo com o máximo possível de qualidade, a sua missão é só me ajudar a compartilhar. Então, pode ser? Compartilhe agora a nossa aula, deixe o seu like. É muito importante também para o nosso canal que você deixe o comentário aqui no vídeo, não só aqui no nosso chat, mas no vídeo lá embaixo. Porque quem passar pelo YouTube e falar, gente, eu preciso de português, procurando lá um professor de português pelo YouTube, lê comentários, fala, opa, eu vou assistir a aula dessa mulher. Ou, não vou assistir não, porque deixar um monte de comentário ruim aqui. Então, o seu comentário é muito bacana, tá bom? Então, deixe seu comentário também. Então, vamos. Indico uma gramática. Indico, ó. Eu vou seguir aqui com o nosso roteiro, e aí, ao final, eu mostro essas gramáticas que eu mostrei e uma outra também da qual eu gosto muito, tá bom? Então, depois eu já resolvo. Então, Aldira, é o meu caso. Pois é. Então, vamos. Marlene, bom dia, bom dia. Vou começar então. Solange. Gente, Solange é uma aluna queridíssima que está com a gente aqui desde a época que o café era o trem mais rústico da vida, não é, Solange? Então, vamos. Verdade, Pro, eu melhorei muito quando a senhora explica, se torna bem mais simples. Ótimo, ótimo. Esse retorno de vocês é muito importante. Aí, por exemplo, quem já vem acompanhando, tente deixar os comentários aqui no vídeo, porque isso ajuda muito, muito, muito na entrega do YouTube. Vocês não sabem o tanto que é difícil o YouTube entregar. Então, quanto mais interação tiver de comentário, de like, de comentário, mais a gente consegue distribuir esse conteúdo, tá bom? Então, vamos. É impossível dar um dislike. Olha, olha, olha. Então, vamos. Acabou a fofoca. Tá bem aqui. Gente, deixa eu só pegar aqui rapidão o meu mouse. Aguentei rapidão. Eu vou compartilhar aqui, só vou pegar o meu mouse. Quando eu tô sozinha, eu tenho que fazer tudo sozinha, tá vendo? Não tem Dário aqui hoje. Só, peraí, rapidão. Deixa eu deixar assim, um minuto. Meu mouse não, meu teclado. Fui pegar ali o meu teclado. Então, vamos. Ó, deixei aqui ainda a capa do nosso curso, do método. Ainda tem vagas abertas, tá? A segunda aula ao vivo vai ser ainda no dia 27, então dá tempo de você correr, fechar o circuito 1 e nos acompanhar na primeira aula de conteúdo, tá bom? Então, olha só, pessoal. Primeiro ponto. A gente escolheu, conforme eu falei, a gente escolheu esse tema de aposto evocativo pelo tanto de perguntas que tem. Professora, por que eu confundo? Professora, aposto evocativo, qual é a diferença? Primeiro ponto. Com relação a provas de concursos públicos em geral, são dois assuntos que não são tão relevantes, não cai tanto. Dentre aposto e vocativo, o que mais cobrado, sem dúvida, é o aposto. Porque a gente tem alguns tipos de aposto e normalmente o examinador cobra a parte da pontuação. Então, assim, não é que examinadores, algumas bancas pedem nomenclatura, mas normalmente os examinadores trabalham muito mais com relação a esses dois assuntos, cobrando a parte da pontuação. Eu sempre falo para os alunos que pontuação é o nosso último degrau da escada. Como assim, professora? Que degrau de escada? É a primeira vez que eu estou aqui, eu não estou entendendo. Eu sempre digo que existe uma sequência lógica para a gente estudar a língua portuguesa. Não adianta eu querer pisar lá em cima no terceiro degrau. Eu tenho que pisar o primeiro, o segundo, o terceiro. O primeiro degrau da nossa escadinha, quem está aqui acompanhando já consegue me dizer. Primeiro degrau da nossa escadinha. Estou começando a estudar português agora, eu tenho muita dificuldade, professora. Morfologia, identificação de classes gramaticais.
Por exemplo, quem está no método, o circuito maior, com mais denso, com mais informações, com e-book maior, é o de morfologia. Por quê? É a base de tudo, beleza? Segundo degrau, sintaxe do período simples. Sintaxe do período simples, quando tem apenas um verbo. Aí a gente vai falar que é sujeito, objeto direto, objeto indireto, que aquele termo é um aposto, que aquele termo é um vocativo. Então, só para nos situarmos, o que a gente vai trabalhar, com o que a gente vai trabalhar hoje, que é aposto e vocativo, isso está na parte da sintaxe, sintaxe do período simples, tudo bem? Depois que a gente trabalha com as funções do período simples, a gente vai para o período composto, as orações subordinadas, as orações coordenadas, e depois de dominar tudo isso, é que a gente domina a parte da pontuação. Então, o que eu sempre comento, e vocês, quem vem me acompanhando, já está aí cansado de tanto repetir, é: se você ainda tem dificuldade em língua portuguesa, é porque o seu roteiro não está certo. Se você mudar a rota, seguir exatamente do jeito que é, não tenha dúvida que você vai conseguir entender de maneira muito libertadora. A verdade é essa. O problema é o modo, a ordem que a gente estuda. Só para organizar o pensamento. Repito, quando eu falo morfologia, isso é como se fosse a nossa carteira de identidade. Quem você é? É a Aline, é a Solange, é a Jusilene, é a Cristina, Renato tá aí. Então, quando eu falo que é morfologia, essa é a nossa carteira de identidade. Quando eu falo que é aposto, que é vocativo, isso é a sintaxe, que é como se fosse a nossa carteira de trabalho. Eu sou a Aline e sou professora, tudo bem? Então, eu sou a Aline e sou mãe, eu sou a Aline e sou dona de casa, eu sou uma única pessoa e tenho várias funções. Aí é essa a ideia, perfeito? Agora, voltando aqui para o nosso tema da aula de hoje, depois de ter contextualizado em que parte da gramática a gente está, segundo degrau, sintaxe do período simples, carteira de trabalho. Qual é a função? Aposto e vocativo. Agora, o que eu comento sempre? Me conta, por que é que a humanidade confunde aposto e vocativo? Sei lá. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ô, professor, então por que você está falando aqui na mesma aula? Sei lá, todo professor de português fala, eu vou falar também. Eu acho que foi bem assim. Gente, o vocativo é um chamamento. Na verdade, eu acho que a humanidade confunde porque os dois são pontuados. Mas preste atenção. Olha o tanto de funções pontuadas que nós temos. Tudo que é pontuado é aposto? Não, mas a humanidade acha que sim. Tudo que é pontuado é vocativo? Não. Então, o único ponto em comum é que eu tenho estruturas pontuadas e, na verdade, nem todo aposto é pontuado. Pronto, beleza? Nem todo aposto tem vírgula. Então, primeiro, pensamento óbvio que eu sei que você sabe. Vocativo é evocar. Eu estou chamando alguém. Então, quando eu falo Pedro, João, Maria, quando eu falo senhor ministro, senhor deputado, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, por exemplo, observem que aí a gente tem um chamamento, a gente tem um vocativo, perfeito? O aposto não tem nada a ver. A gente tem o aposto como sendo uma equivalência semântica. Eu acho que primeiro, por meio da equivalência semântica, fica bem prático. É uma equivalência semântica entre substantivos. Na verdade, a gente tem Celso Cunha falando que é uma equivalência semântica e sintática entre substantivos, de maneira muito prática. Machado de Assis, escritor brasileiro, é genial. Quem é Machado de Assis? O escritor. Quem é o escritor? Machado. Vocês estão vendo que há essa equivalência semântica. Eu falo, Aline, professora de português. Quem é a Aline? É a professora de português. Quem é a professora de português? É a Aline. Então, veja que há a equivalência semântica. Aí sim eu penso em aposto, tudo bem? E o núcleo do aposto, ele só pode ser um substantivo ou qualquer palavra substantivada. Então, aposto, o núcleo é o substantivo ou qualquer palavra substantivada. Acompanhe o pensamento. Quando eu falo substantivo, morfologia. Quando eu falo que esse substantivo funciona como aposto, sintaxe. Repito, carteira de identidade e carteira de trabalho. O vocativo, eu estou chamando alguém. Pedro, João, Maria, essa pessoa tem nome. Então, é um substantivo que funciona como vocativo. Isso tem que ficar muito organizado para vocês, tá? Que as palavras têm nome e têm função. Neste momento, a gente está trabalhando com essas duas funções, que são relativamente funções muito simples. Pessoal, me conta se está todo mundo bem. Diga sim, não, não sei, sei lá. Agora,
depois de ter contextualizado, vamos para os exemplos, tá? Vamos entender aí como é que tudo isso funciona. Então, vamos, ó. A Gisele, sigam o que a professora está dizendo. A morfologia é o melhor início. Seguir esse caminho em português está muito mais compreensível. Gisele, é exatamente isso. A gente só não entende a rota se começar pelo caminho errado, que é o que eu sempre bato. A gente fez aí algumas aulas, a gente fez um evento de 3 aulas há umas 3 semanas, e eu até coloquei o desenho de uma casinha sendo construída. Ninguém começa a construir uma casa pelo telhado ou pela parede, é pela base. E a base de tudo é a morfologia. O que eu sempre repito? Morfologia não é o básico. É muito diferente o conceito de básico e de base. Morfologia é a base de tudo. Entendeu morfologia, o resto segue. Porque tudo vai estar conectado, tudo vai ter lógica, beleza? Pessoal, quem está aqui no Instagram, corra lá para o canal do YouTube, porque enquanto eu estou falando aqui, vocês conseguem acompanhar, mas agora eu já vou compartilhar minha tela e não dá para compartilhar aqui no Instagram. Então, corra lá para o canal do YouTube, que vocês compartilham direitinho, acompanham direitinho. Mas antes de sair, só manda aí o aviãozinho e convida só todo mundo, beleza? Então, vamos. Gente, eu preciso me exibir. Ó, eu toda vida me exibo com a minha canequinha, né? Veja, veja, veja que coisa mais linda que uma aluna deu do Café com Gramática, ó. Então, fui. Hoje eu estou exibida, né, com a minha orquídea, com a minha caneca, vai vendo só. Então, fui. Ó, então a gente tem o seguinte. Comecei, pessoal, sempre eu falo que eu aproveito a gramática, minha desculpa é gramática, mas a minha intenção mesmo é falar só da Bíblia. Vocês estão percebendo, né, que toda vida eu invento alguma desculpa. E aí eu comecei com a nossa grande oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vocês conseguem identificar aqui algum chamamento? Diga sim ou não e me diga qual. Então, vou esperar vocês responderem. Enquanto isso, eu vou tomar mais uma aguinha aqui, tá, meu povo? Então, eu quero saber se na oração, a grande oração da nossa vida, se aqui a gente tem algum chamamento. Diga sim ou não. Quando você decide parar um minutinho, buscar você com você, elevar a sua alma para Deus e você começa, Pai nosso que estais nos céus. Ai, gente, é tão forte, é tão lindo, não é? Observem que você está clamando, chamando o nosso grande Deus para cuidar de você o tempo todo. Então, aqui a gente tem ou não tem um chamamento? Tem um chamamento. Veja que a gente tem Pai nosso que estais no céu. Olha que aqui esse chamamento é exatamente o que a gente chama de quê? Fala para mim, de vocativo. Então você não vai esquecer nunca mais na vida. Toda vida que você for orar, quando você começar, gente, e tem que ser assim do fundo do coração. Não pode ser aquele Pai nosso que está no céu, blá blá blá, sem nem pensar o que você está fazendo. É uma oração tão completa, tão forte, que tem de realmente sair do fundo da nossa alma. Então, o que você começa fazendo quando você ora ao Pai Nosso é chamando a Deus, e Ele precisa te ouvir, Ele vai te ouvir. Então, essa parte inicial é exatamente o que a gente chama de quê? Conseguem falar para mim, por favor? Então, Pai Nosso que estais no céu. Aqui a gente tem um vocativo, tudo bem? É um momento em que eu estou clamando, que eu estou clamando, eu estou chamando, eu estou evocando, beleza? Então, Pai Nosso que estais no céu. Pronto. Só para exemplificar o vocativo, eu não poderia perder essa oportunidade, né, pessoal? Falar de vocativo e não falar do nosso Pai Nosso, não teria como. Então, pronto, vamos, vamos, vamos. Aqui a gente tem, deixa eu só voltar aqui. Próximo. Outro trecho da Bíblia. Assim diz Javé, parte de Isaías. Assim diz Javé, o rei de Israel, seu redentor, Javé dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Fora de mim não existe outro Deus. Vamos.
A Rosa falou, professora, quem for ateu, chama quem? Aí, Rosa, eu não consigo dizer não. Aí eu não consigo dizer. Aí eu falei, Thaís, já não é comigo, porque eu conheço o que eu acabei de ler. É o que eu conheço. É o que eu acabei de ler. Assim diz Javé, o rei de Israel, seu redentor, Javé dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, fora de mim não existe outro Deus. Essa é a minha crença. Então, se alguém não acreditar, acompanha aí a parte, pelo menos, da gramática, tá? Mas esse é o Deus que eu conheço e que muda a minha vida e que transforma a minha vida e que toda a vida transformou e que me sustenta todos os dias, porque nessa loucura desse mundo, se não tiver esse Deus que nos sustenta, eu penso que o negócio fica doidão, não fica não? Não faz sentido nenhum. Isso aqui, esse mundo é um hospício, meu povo. Esse mundo é um hospício. Se não for um Deus que nos sustenta o tempo todo, sei lá. Então, olha só. Quando a gente lê, assim diz Javé, o rei de Israel, eu vou marcar aqui uns termos, olha só. Assim diz Javé, o rei de Israel, seu redentor, Javé dos exércitos. Vocês estão vendo que são várias formas de apresentar quem foi mencionado inicialmente? Quando ele coloca, assim diz Javé. Quem é Javé? É o rei de Israel. Quem é o rei de Israel? É Javé. Vocês estão vendo que a gente tem aqui uma equivalência entre os termos? Então, Javé é o rei é o Javé. Quando a gente tem essa equivalência, em regra, aquilo que é posto após o segundo termo, em regra, porque às vezes a gente pode ter um aposto topicalizado, tá? Mas, em regra, esse termo que aparece depois, que é a equivalência, é exatamente o que a gente chama de aposto, beleza? Agora veja, assim diz Javé, o rei de Israel. Quem é o rei de Israel? É o seu redentor. O seu redentor é o rei de Israel. Estão vendo que existe ou não existe uma outra equivalência? Se existe uma outra equivalência, aqui a gente tem outro aposto. É claro que eu não posso negar, eu poderia também falar que Javé é o seu redentor é Javé, porque está vendo que eu estou igualando termos, então um vai ser igual ao outro. Essa equivalência é a mesma para todos, tudo bem? Eu só estou seguindo a cadeia que foi apresentada. Mas veja, o Javé é o rei. Quem é o rei de Israel? É o seu redentor, equivalência. Agora, quem é o seu redentor? É o Javé dos exércitos. E o Javé dos exércitos é o seu redentor. Estão vendo que existe uma outra equivalência. E aí, quando há essa equivalência, em regra, o termo que aparece após é o aposto. Beleza? O que aparece após é o aposto. Aí, olha só. Quando a gente lê assim diz Javé, quem é que diz alguma coisa? É Javé. Vocês estão vendo que Javé é o sujeito? E o que aparece na sequência é o aposto do termo anterior. E Napoleão não, Celso Cunha diz que o aposto tem o mesmo valor sintático e semântico do termo anterior. Vocês estão vendo que o aspecto semântico a gente acabou de entender. Quando eu falo Javé, ele é o rei de Israel é Javé, a gente tem essa equivalência, tudo bem? Se eu tenho essa equivalência de sentido, é a equivalência semântica. Perfeito. Professora, mas por que a gente pensa também em uma equivalência sintática? Acompanhe meu pensamento. Vocês concordam comigo que se eu tiro Javé e coloco o rei de Israel, ó, se eu tiro Javé, deixa eu riscar aqui. Se eu tiro Javé e coloco o Deus de Israel no lugar e falo, assim diz o rei de Israel, Javé. Vocês concordam comigo que quem era aposto assume a função de sujeito e quem era sujeito assume a função de aposto? Estão me acompanhando? Então, são termos, é o que Celso Cunha diz, que são termos intercambiáveis. Quando eu falo assim de Javé, Javé diz, e lá na frente é aposto. Se eu mudo a ordem desses termos, quem era o aposto vira o sujeito, e quem é sujeito vira o aposto. Por isso que Celso Cunha nos diz que existe essa equivalência sintática entre os elementos, porque eu posso tirar um e colocar o outro no lugar, e um vai assumir
a função do outro. Então, o que a gente tem aqui, quando vai colocando toda essa sequência, é exatamente aposto que está expandindo o termo anterior, que está explicando o termo anterior. Então, a gente tem o aposto, que é aposto explicativo, tudo bem? Eu vou deixar até escrito aqui, Javé é o sujeito, e os outros que apareceram, aposto, estão vendo que inclusive está pontuado, ó, vírgula abriu, vírgula fechou, vírgula abriu, aqui esses dois pontos servem ali para fechar. Então, a gente tem aí uma enumeração de apostos, de apostos explicativos. Tudo bem? É exatamente isso, viu, Gilberto? Aposto explicativo. Perfeito? Então, veja a diferença. No slide anterior, quando eu falo Pai Nosso que estais nos céus, eu estou chamando vocativo. Quando eu coloco assim eita Lelê, assim de Javé, o rei de Israel. Veja, gente, olha só que bacana. Se fosse assim de Javé, ó rei de Israel. Acompanharam o que eu acabei de fazer? Eu coloquei um acento ali, ó rei de Israel. Se eu falo de Javé, ó rei de Israel, eu já estaria chamando, tá vendo? Que aí eu já teria um chamamento, aí sim eu já teria um vocativo. Do jeito que está aqui, não. Ele está colocando uma equivalência. Me conta, por favor, pessoal, se está claro para todo mundo. Diga sim, não sei, sei lá. Me conta se até agora está ok. Aposto enumerativo. Enumerativo. Por que concorda, Gilberto, que todo mundo volta para Javé? Acaba que eu posso estabelecer essa equivalência, que Javé é o rei de Israel, Javé é o redentor, Javé é o Javé dos exércitos. Eu posso ir individualmente, como eu fiz aqui, tá? Mas todos voltam aqui para o mesmo foco, perfeito? Existe aposto enumerativo. Gente, tem um monte. Um aluno até falou para mim, professor, é tipo os 12 apóstolos? Não, não são 12, não, mas há mais de um tipo de apóstolo. Tudo bem? Então, estou seguindo. Revisamos, então, o primeiro conceito. Eu estou chamando e estou colocando como equivalência. Aí eu coloquei uma outra parte da Bíblia de Gênesis que eu amo, amo. Ó, Prof. Rosa. Lembrei que Paulo Coelho ensinava seus alunos a partir de nomes de coisas, situações do dia a dia das aulas para fazer sentido para eles. Nesse caso, não sei quem é Javé e nem o que ele fazia. Ah, então pronto. Então não faz sentido para você, Rosa. Então vamos caminhar. Se não faz sentido para você e você conseguir acompanhar pelo menos a parte de gramática, continue. Então, se não faz sentido, você que sabe. Então vamos. Colocarei meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal da minha aliança com a terra. Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna, a aliança de Deus com todos os seres vivos, tudo que vive sobre a terra. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só. Colocarei meu arco nas nuvens. Gente, Deus fez essa relação, fez a promessa, falou, nós não vamos mais, depois do dilúvio, eu não vou mais destruir a terra com água, não vou mais destruir a terra, eu prometo. E qual é o sinal da promessa? O arco-íris. Então ele colocou, colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal da minha aliança. Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna, a aliança de Deus com todos os seres vivos. Vocês conseguem falar para mim se vocês enxergam algum aposto aqui? Me conta. Enxergam algum aposto, enxergam algum vocativo ou não? Me diga aí. Primeira parte. Colocarei meu arco nas nuvens e ele se tornará um sinal da minha aliança com a terra. Não tem nenhuma equivalência, não tem nenhum chamamento. Pronto. Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança. Qual é a aliança eterna? Ele fala, ó, quando eu o acompanhar, tá aqui, ó, e verei e me lembrarei da aliança eterna, a aliança de Deus
com todos os seres vivos. Ele está falando que vai se lembrar da aliança eterna. Qual é a aliança eterna? É a aliança de Deus com todos os seres vivos. Vocativo não tem, Mariana, exatamente, não tem vocativo. Mas concorda comigo que o que está sendo dito é que a aliança eterna é a aliança de Deus com todos os seres vivos. Essa aliança de Deus com todos os seres vivos é a aliança eterna. Conseguem enxergar? E isso não tem nenhum chamamento, mas conseguem enxergar que existe essa equivalência? Sim? Então, se existe essa equivalência, o que vem depois, de novo, é o aposto. Que tipo de aposto conseguem me dizer? Estão vendo que antes nós tínhamos identificado aqui o aposto com as vírgulas, tá vendo? Ó, professora, que tipo de aposto é esse? É um aposto explicativo, tá vendo que a gente está explicando? Agora, quando coloca aqui 2 pontos, está assumindo a mesma ideia. Esses 2 pontos aqui também servem para fazer o quê? Fala para mim, para explicar. Então, é um aposto que, diga para mim de novo, explicativo, e é um aposto explicativo que dessa vez foi marcado com 2 pontos. Quando a gente fala, pessoal, que alguma coisa tem natureza explicativa, eu posso marcar, ó, tudo que tem natureza explicativa tem de ser pontuado. Tudo que tem natureza explicativa tem de ser pontuado, tudo bem? Normalmente vem pontuado com vírgula, mas pode ser com 2 pontos, pode ser com travessão, pode ser entre parênteses, tá? Então, essa explicação não é só por meio da vírgula. Vejam que eu acabei de colocar um aposto explicativo com vírgulas e agora um aposto explicativo com 2 pontos, tudo bem? Mas a gente consegue, penso eu, que com clareza identificar que a aliança eterna é essa aliança de Deus. Essa aliança de Deus é a aliança eterna. Beleza? Me conta, quando vocês leem determinado texto, por exemplo, aqui eu expliquei o conceito de aposto, expliquei o conceito de vocativo. Ao ler esse texto, vocês já conseguiriam afunilar e avaliar qual termo estaria assumindo alguma função aqui? Quando eu li, vocês tinham identificado o que eu marquei aqui? Não, não é só com vírgula, não, viu, Mariana? Quando eu explico, eu posso explicar. O que serve para explicar? 2 pontos, travessão, parênteses ou vírgula. Tudo bem? Aí a minha pergunta é: quando eu li, vocês acharam que isso que vem depois das vírgulas, depois de 2 pontos, vocês identificaram isso como aposto ou não? Ou nem tinha identificado? Só me diga. Ó, Tassiane falou, sim, conseguiria. Beleza. Então, vamos. Ó, Geisa falou, Javé é o Jeová, o nome de Deus. Significa que não haverá outro igual para a pessoa que está perguntando aí. Pronto, então, Javé é o nosso Deus, não é? Então, joia. Fui. Professora, se colocar a primeira letra maiúscula depois de 2 pontos, mudaria o sentido? Não é nem que mudaria o sentido, viu, Gilberto? Eu só posso colocar letra maiúscula depois de 2 pontos se, por exemplo, for um nome próprio ou se eu estiver reproduzindo a fala de alguém. Então, se eu estiver reproduzindo a fala de alguém, aí tudo bem, eu começaria com letra maiúscula. Ou se for um nome próprio. Depois de 2 pontos, a gente coloca com letra minúscula. Beleza? E aí não é questão de sentido, não. Seria realmente uma questão de exigência estrutural. Tá bom? Então, vamos. Beleza. Gente, me conta se está todo mundo bem. Todo mundo bem? Claro para todo mundo? Então, vou seguir. Vamos, então, para a próxima estrutura. Coloquei agora um outro texto da Hannah Arendt, e ele diz o seguinte: os cidadãos nativos, o vídeo está embaçado. Achei que tudo desde o início... Desde o começo seria aposto. Não, é aquele pedacinho ali, beleza? Ô, gente, o vídeo tá embaçado para todo mundo? Ou só para Clotilde? Me conta aí, se tá embaçado para todo mundo. Coloquei agora outro texto e vamos avaliar o que a gente tem aqui. Olha só.
o meu vídeo... Gente, para quem está embolado, então, ó, falou que tá embolado. Alguns falaram que tá bom. Vai ser a resolução. Então, você vai clicar ali na engrenagem. Ó, para mim tá ótimo, tá vendo? Então, é a resolução. Vocês vão clicar na engrenagemzinha aí do YouTube e vão diminuir a resolução, que aí melhora a entrega para vocês. Tá bom? Então, ó, clica na engrenagem. Se alguém for mais esperto do que eu e quiser explicar, pode explicar aí à vontade. Mas é só clicar na engrenagemzinha e diminuir a resolução, que automaticamente melhora. Tá bom? Então, pronto. Para a maioria tá ótimo. Então, realmente é a resolução. Então, vamos, ó. Os cidadãos nativos de um estado-nação frequentemente olhavam com desprezo os cidadãos naturalizados, os que haviam recebido seu direito por lei e não por nascimento. Agora, eu quero saber, quando eu leio esse trechinho, vocês conseguem encontrar alguma equivalência? Vocês conseguem encontrar, primeiro, um chamamento? Acho que chamamento está muito claro, não tem chamamento aqui. Mas vocês conseguem encontrar alguma equivalência ou não? Ó, os cidadãos nativos de um estado-nação frequentemente olhavam com desprezo os cidadãos naturalizados, os que haviam recebido seu direito por lei e não por nascimento. Aí, olha só, pessoal, aqui a gente tem o seguinte, um ponto, vou até voltar. Sabe o que eu estava falando no início, para quem está acompanhando desde o início? Eu falei, gente, a base de tudo é o quê? Morfologia. Base de tudo é morfologia. Aqui, para a gente identificar o aposto, principalmente o aposto, eu preciso voltar para a base, que é identificar alguma classe gramatical. Já vou mostrar para vocês. Sem o domínio dessa classe gramatical, vocês não vão conseguir seguir, beleza? Então, vamos. Então, vou para cá. Aí, olha só. A gente tem... Vou ler de novo. Os cidadãos nativos de um estado-nação frequentemente olhavam com desprezo os cidadãos naturalizados, os que haviam recebido seu direito por lei e não por nascimento. Vocês estão vendo que bem aqui apareceu o os que. Então, apareceu o os que. Beleza? Exatamente, Cristina, exatamente, os que haviam recebido. Quando a gente pega o os que, antes da palavra que, não tem artigo. Antes do que não tem artigo, antes do que não tem artigo, antes do que não tem artigo. Quando a gente lê o os que, é igual a aqueles que. Se é igual a aqueles que, então esse os é um pronome demonstrativo e o que é um pronome relativo. Tudo bem? Agora, vocês concordam comigo? Eu vou pegar essa ideia inteira que eu acho que vocês vão acompanhar melhor. Deixa eu até ajeitar isso aqui. Não vou colocar essa ideia inteira que eu acredito que vocês vão acompanhar melhor. Então, esse os é o aqueles. Toda vida, meu povo, que tiver, deixa eu ver se eu tenho aqui uma telinha em branco, ó. Sempre que aparecer o que e a que, nós vamos ler aquilo, aquilo que e aquele que. E no lugar do a, eu coloco aquela que. Este o que aparece aqui, quando eu coloco aquilo, aquele, aquela, é pronome demonstrativo. E o que aparece é sempre pronome relativo, essa fórmula eternamente. E agora, recentemente, o examinador perguntou, marcou um o e um outro o e perguntou se pertenciam à mesma classe. Então, quando eu coloco aquilo, aquele, aquela, o o e o a, pronomes demonstrativos, e o que, pronome relativo. Isso do ponto de vista morfológico, tudo bem? Quando eu separo as orações, é claro que o nosso tema agora não é período composto, mas quando eu separo as orações, o pronome relativo vai ficar em uma oração e o pronome demonstrativo fica em outra, tudo bem? E aí todo pronome relativo recupera o pronome demonstrativo, beleza? Então o pronome relativo vai sempre recuperar o demonstrativo. Não é nem o tema, eu só expandi a explicação. Mas dá para entender que
Os cidadãos, voltando para o nosso texto, os cidadãos naturalizados era quem? Diga para mim, que eu falei que eu iria estabelecer a seguinte organização. Eram aqueles que haviam recebido o seu direito por lei e não por nascimento. Ou seja, vamos colocar a nossa equivalência. O cidadão naturalizado é aquele. Peraí, deixa eu pegar aqui de outra cor. O cidadão naturalizado é aquele que recebeu o seu direito por lei. Esse que recebeu o seu direito por lei é o naturalizado. Vocês estão vendo que tem essa equivalência entre os termos? Se há essa equivalência entre os termos, então isso que foi posto após é o aposto. Mas veja, veja, veja. Olha, olha que eu não tenho culpa. O que eu acabei de mencionar, pessoal? Do que em diante a gente tem uma nova oração. Eu não posso falar que isso todinho é que é o aposto, porque a partir desse que eu tenho uma nova oração. A ideia aqui é a seguinte: falar que os cidadãos naturalizados eram aqueles. Aqueles eram os cidadãos naturalizados. Mas aqueles quem? Aqueles que haviam recebido o seu direito por lei. Eu não tenho culpa, eu sou sua mensageira. Sabe quem é que é literalmente o núcleo do aposto? Não é a oração, porque não é uma oração subordinada substantiva positiva. Não é a oração. Quem literalmente é o aposto aí, pessoal, é o aqueles. Porque está dizendo que o cidadão naturalizado é aquele. Aquele é o cidadão naturalizado. Então, olha só. A gente tem o seguinte, ó. Aqueles... Deixa eu colocar aqui cidadãos primeiro. Então, ó, nós temos cidadãos... Era isso aí, né? Cidadãos naturalizados. Não escrever tudo, não. Naturalizados, vírgula, os... que, cadê a professora não está lembrando a frase, haviam recebido. Os que haviam recebido alguma coisa, beleza? Então, como eu disse que a gente tem o aqueles que, o os é pronome demonstrativo e o que é pronome relativo, aí lembra que eu falei que cada um mora em uma casa? O pronome relativo inicia uma oração e aqui eu tenho outra oração. Estruturalmente, o que a gente tem é: esses cidadãos são aqueles são os cidadãos. Então, esse os é que é o aposto, beleza? Esse os é que é o aposto. E na sequência, o que a gente tem é esse que recupera o aqueles, eu coloco o aqueles no lugar do que. Aí está dizendo que aqueles haviam recebido de alguma forma. Então, a partir do pronome relativo, a partir deste que, nós vamos ter uma oração subordinada adjetiva. Opa, não tem vírgula, não. É uma oração subordinada adjetiva, não tem vírgula antes do pronome relativo. Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Mas, olha que legal, depois me diga se está ficando claro para vocês. Aqui o que a gente tem é: quem são esses cidadãos naturalizados? São aqueles, tudo bem? Vocês estão vendo que pelo meio do caminho apareceu quem, pessoal? Apareceu uma vírgula. Então, esse aposto que aparece aqui, gente, aguenta aí, ninguém quer saber de fofoca agora não. Esse aposto que aparece aqui, pessoal, é exatamente um aposto explicativo. Está explicando quem é o cidadão. Aqui na frente, a gente vai ter esse que, veja, esse que, pronome relativo. O pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. Não tem vírgula, não tem como ter vírgula entre o os e o que. Então, como não tem vírgula antes do pronome relativo, ela é uma oração adjetiva, mas o aposto tem vírgula. O aposto é um aposto explicativo. Então, se ele falasse, por exemplo, que aí a gente tem um aposto restritivo, não. O que é restritivo não é o aposto, o que é restritivo é a oração.
Observem que esse aposto está explicando qual é o cidadão naturalizado. Gente, não é muito bacana tudo isso? Me conta se ficou claro. Diga sim, não, não sei. Ó, a Mariana até falou, está explicando para quem olhava com desprezo, porque ele está dizendo ó, que os cidadãos nativos frequentemente olhavam com desprezo quem? Os naturalizados. Ele está explicando quem é o naturalizado. Quem é o naturalizado? Aquele que havia recebido direito por lei. Mas os naturalizados são aqueles, os naturalizados. Beleza? Muito bacana, não é? Eu também acho, eu também acho. Esta é a melhor sala de aula, aprendendo português e sobre tecnologia. Tá vendo, Edilene? Pois é, tecnologia eu sou um horror, viu? Podemos seguir? Diga sim ou não. Sim? Então, bora. Se ficou bem claro, então vamos para a nossa próxima estrutura. Aí temos a autora Hannah, autora de Origens do Totalitarismo, filósofa política alemã de origem judaica, foi uma das mais influentes do século XX. Aí veja, me conta, pessoal. Ah, olha que legal, vocês vão se emocionar agora. Solange, quando terminar a aula, eu vou salvar as anotações e aí eu peço para a Letícia mandar nos grupos, tá bom? Aí eu peço para a Letícia mandar nos grupos. Ô Maria de Fátima, se a sua imagem ainda está embaçada, aí faça o que o pessoal orientou aqui, clique lá na engrenagemzinha e mude a resolução. E aí, mudando a resolução, melhora. Alguém conseguiu mudar a resolução aí e melhorou? Depois me conta se alguém conseguiu mexer na questão da resolução e se melhorou. Sim? Pergunto, nessa estrutura que eu acabei de ler, vocês identificam quem como aposto? Quem é que vocês identificam como aposto? Me diga. A autora Hannah Arendt, autora de Origens do Totalitarismo, filósofa política alemã de origem judaica, foi uma das mais influentes do século XX. Então, vamos lá. Quero saber quem é que vocês identificam como aposto, beleza? Então, vamos. Como é que faz para fazer parte do grupo? Letícia, tem como colocar o link de um novo grupo aí do café? Gente, tem tanto grupo do café, mas tanto grupo. E eu vou pedir também para colocar o link aqui na descrição do vídeo, quando terminar o vídeo, tá bom? Aí eu peço para colocar o link do café, beleza? Então, joia. Ó, autora de Origens do Totalitarismo, não é isso, Adenira? Pronto, então já vamos marcar. Eu estou esperando que vocês me respondam, tá? Eu perguntei onde é que tem aposto. Aí a Adenira falou que autora de Origens do Totalitarismo. Mais algum aposto ou não? Penso eu que quando coloca também filósofa política alemã de origem judaica, concordam que é outra equivalência? Porque a ideia principal é a seguinte, é falar que vou marcar até de outra cor, a autora, eu quero de outra cor e fica a mesma cor, tá vendo como que a minha mesa é teimosa? Então, ó, a autora, gente, meu povo, peraí que daqui para amanhã vai. A autora foi uma das mais influentes do século XX. Concordam que essa é a ideia principal? Agora me diga, quem é a autora Hannah? É a autora de Origens do Totalitarismo. Se ela é essa autora, a autora é ela, vocês concordam comigo que aqui, de novo, existe a equivalência, então o que aparece após é o aposto, de novo, aposto explicativo. Perfeito? Agora, quem é essa autora de Origens do Totalitarismo, que é a Hannah? Fala para mim. É a filósofa política alemã. Essa filósofa política alemã é a autora de Origens, que é a Hannah. Existe outro aposto. Então, aqui a gente tem outro aposto que continua explicando. É outro aposto o quê? Diga para mim. Explicativo. Beleza? Agora, o que eu quero saber é o seguinte. Olha, por que eu coloquei esse trechinho aqui? Professora, você está repetindo só aposto explicativo? Olha para cá. Quem é o sujeito de foi uma das mais influentes
do século XX. Quem é o sujeito? Ah, professora, é a autora Hannah. Perfeito. Mas eu quero saber quem é o núcleo do sujeito. Eu quero saber quem é o núcleo do sujeito do verbo que está lá na frente. É a autora ou é a Hannah? Me conta. Quem é o núcleo do sujeito? Ah, professora, eu acho que está dizendo que a Hannah é que foi uma das mais influentes do século XX. Eu acho. Veja só. Quando eu falo, por exemplo, assim, acompanhe meu pensamento que eu já volto para lá. Não cochila, não cochila. Tem alguém cansado, com sono, cochilando, assistindo ao café aí embaixo da coberta só com o olhinho pro lado de fora? Não, não acredito. Não, não, não. Levante, 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 meu povo. Vambora. Quando eu falo, por exemplo, ó, o aluno João saiu mais cedo. O aluno João saiu mais cedo. Quem foi que saiu mais cedo? Ah, professor, está muito fácil. Foi o aluno João. Perfeito. Mas eu repito a minha pergunta que eu fiz lá atrás. Quem é o núcleo do sujeito? Quem é o núcleo do sujeito? É aluno ou é João? Eu vou esperar que pelo menos alguém responda, beleza? Então, ou é aluno ou é João? A minha principal intenção é falar que João saiu mais cedo? Quem é João? Sei lá. Vocês concordam que a minha principal intenção é falar que o aluno saiu mais cedo? Aluno, exatamente, Cristina. Então, o aluno saiu mais cedo. Agora, olha que legal, olha que legal. Quem é, pessoal, esse aluno? É o João. Quem é o João? É o aluno. Vocês estão vendo que existe essa equivalência? Existe essa equivalência entre os termos. Se o aluno é o João e João é o aluno, então esse termo que veio depois é um aposto. Aposto, professora? Como assim? Espera aí. Quem é o aluno? É o João. Quem é João? É o aluno. Tem a equivalência. Agora, que aposto é esse? Não é oracional, não. Tati, eu não sei se o oracional que você está perguntando é o anterior. Eu acho que deve estar. Eu li agora o seu comentário, mas eu acho que deve estar lá atrás, né, Tati? Depois eu volto, Tati. Não é o oracional, não. Se for da estrutura anterior, não é o oracional. Então, continuando aqui, você fala, professora, mas que aposto é esse? Acompanhe, acompanhe. Veja que a gente entende que há vários e vários e vários e vários alunos. Eu estou falando de um. Eu estou falando de quem? De João. Estão vendo que de vários, eu estou falando de um específico? Então, a gente tem aqui o que a gente chama de aposto restritivo ou especificativo. Beleza? Então, quem é o aluno? É o João. Quem é João? É o aluno. De vários, eu estou falando de um, então eu estou fazendo o quê? Restringindo. Aposto restritivo ou especificativo. Joia? Só recapitulando, veja que quando a gente lê Javé é o rei de Israel, o rei de Israel é Javé, é um aposto explicativo. Quando eu falo que existe uma aliança eterna é a aliança de Deus com todos os seres vivos. Essa aliança de Deus com todos os seres vivos é uma aliança eterna, é outra equivalência, outro aposto explicativo por meio de 2 pontos. Tudo bem? Esse daqui, que eu coloquei o texto da Hannah, a gente tem os cidadãos naturalizados, e eu vou marcar, olha só. Os cidadãos, deixa eu até apagar aqui, que a Tati perguntou, só para deixar bem claro. Olha só, Tati, os cidadãos naturalizados são aqueles. Então, esse os, que é o pronome demonstrativo, morfologia, é o aqueles, é que é o aposto. Lá na frente a gente vai ter, tá vendo que, cadê? Lá na frente a gente vai ter o os, pronome demonstrativo como aposto explicativo, porque teve a vírgula, tá vendo? E lá na frente a oração é que uma oração subordinada adjetiva restritiva. Perfeito. Agora, quando a gente pega essa estrutura, o aluno João, repito, quem é o aluno é o João, quem é João é o aluno. Então, de novo, eu tenho equivalência, de novo, é um aposto, só que agora, de um grupo, eu estou falando de um, eu estou restringindo, aposto restritivo. Por que que eu disse isso? Voltando para a nossa frase inicial. Me conta,
Quem é o sujeito, pessoal, de foi? É a autora ou é a Hannah? Me conta. É a autora. Vejam que nesse caso, de novo, a gente tem uma equivalência. A autora é a Hannah, ela é a autora. Então, isso que aparece após é um aposto, só que de várias e várias e várias autoras, eu estou falando de uma. Se eu estou falando de uma, então o que, que eu estou fazendo? Restringindo. Então, é de novo um aposto restritivo. Tudo bem? O núcleo do sujeito é a autora. Hannah é o aposto restritivo, ou também chamado de especificativo. Ô, professor, então aqui a gente tem quantos? 3. O nome da autora é o aposto restritivo, a autora de origens é aposto explicativo e outro aposto explicativo. Então, nessa estrutura, Mariana, nós temos 3 apostos, 2 explicativos e 1 restritivo. Beleza? Gente, todo mundo bem? Ô, Tati, organizou, não organizou? Tati, eu só posso falar que o aposto é oracional quando a gente tem a oração subordinada substantiva apositiva. Quer ver? Se eu falo, por exemplo, assim, ó. Peraí, vermelho não. Ó. Desejo-lhes isto. Que passem no concurso. Desejo-lhes isto. Que passem no concurso. Vocês estão vendo que quando eu falo que eu desejo isto, o que que eu desejo? Vocês já sabem? Não, eu ainda vou dizer. O que é que eu estou desejando, pessoal? Que passem no concurso. Vocês estão vendo que o isto, a ideia está sendo apresentada lá na frente. O que eu apresento lá na frente é o isto. Existe a equivalência. Essa ideia toda não tem nenhuma palavrinha específica que é exatamente o aposto. Eu tenho a oração como um todo. Se lá na frente eu consigo jogar isto é isso, aqui na frente nós vamos ter uma oração. Tá vendo que isto é isso que eu desejo? Isso que eu desejo é isto. Então, eu tenho uma OSS, uma oração subordinada substantiva. Aqui sim, Tati, ela é apositiva. Tudo bem? Então, oração subordinada substantiva apositiva. A oração inteira é que funciona como aposto. Beleza? A oração inteira é que funciona como aposto. Então, veja, nós revisamos aqui o vocativo, que é o chamamento, vimos o aposto explicativo, o aposto restritivo, o aposto oracional, que é esse daqui, em que a gente vai ter um único caso, é com a oração subordinada substantiva apositiva, que funciona como aposto, beleza? E deixa eu mostrar para vocês mais 2 casos. Olha só. Quando eu falo a vocês, por exemplo, que colocar a estrutura bem simples, tá? Só para vocês acompanharem o pensamento. Eu falo que mesas, cadeiras e computadores. Tudo foi roubado. E tudo foi roubado. Mesas, cadeiras e computadores. Estrutura muito simples, né? Nosso sonho é que caia desse jeito. Isso, Aldenira, perfeito. Deixa eu só voltar aqui, ó. Quando a gente tem quem inicia a oração subordinada substantiva é o quê? Conjunção integrante. E conjunção não tem função, tá? Conjunção não tem função. O aposto é a oração inteira, não é a palavrinha que. Então, vamos. Aí, olha só. Gente, me conta. Quem que tá aqui do começo até agora? Quem que tá aqui desde o começo? Professora, nem pisquei, porque português é a matéria mais legal de todas.
Eu sei que aqui no YouTube, os alunos vêm e os alunos vão. Passa, dá uma olhadinha e continua a vida, passa, dá uma olhadinha e continua a vida. Então, olha só para pedir novamente, eu vou terminar a nossa análise, mas só para pedir novamente, se você está passando por aqui por agora e ainda não conheceu o canal, inscreva-se no canal, já deixa o seu like, deixa o comentário no vídeo, porque para a gente é muito, muito importante. Outro detalhe, pessoal, o Café com Gramática está acontecendo ao vivo. Claro, né, professor, estou te acompanhando aqui agora, por que eu estou dizendo isso? Porque o que está acontecendo, o Café com Gramática, eu acho que no outro dia o Renato já está tirando. O Renato é o espírito da confusão, vocês estão vendo, né? Então, se acompanhou ao vivo, acompanhou. Se não acompanhou, eu acho que está ficando só até o outro dia, beleza? Então, joia, ó. Vem para cá, então, continuando. Ah, e só para falar também, antes de continuar, juro que eu já volto para o nosso raciocínio. Ainda há a possibilidade de entrar na primeira turma do Método RISE de 2023, porque ontem foi a primeira aula ao vivo, mas explicando como é que funciona a plataforma, tá? E essa aula ficou gravada. A nossa segunda aula ao vivo vai ser no dia 27. Então, dá tempo de acompanhar a turma para a próxima aula ao vivo. São 5 aulas ao vivo, acesso ao método RISE de aprendizagem. Em apenas 25 horas, a gente vai entender realmente o funcionamento lógico da língua portuguesa. 5 simulados inéditos, bônus de produção de texto, bônus de interpretação de texto. Então, é tudo que está previsto no seu edital, beleza? Cadê? Aldenira, me conta. Quantas pessoas acompanhando a aula e quantos likes, Aldenira? Pronto, já que a Aldenira passou bem por aqui para fofocar, eu quero saber a fofoca completa. Agora, no momento em que eu estou olhando, 139 pessoas acompanhando a live. Aí eu quero saber quantos likes. Não é possível. Silvia, ficou gravado, tá? Quem perdeu a aula de ontem ficou gravado, já vou esperar. O Meet hoje já liberou, eu já jogo para a plataforma, beleza? E para assistir ao método RISE, o link vai estar, eu não sei se o link está aqui na descrição do vídeo, mas dá uma olhada lá no meu site. Quando terminar aqui a aula, eu abro o site rapidinho e mostro para vocês, tá bom? Então, vamos embora continuar. Mesas, cadeiras e computadores. Tudo foi roubado. Primeira pergunta, pessoal. Quem é o sujeito de foi roubado? Quem é o sujeito? Gente, 129 likes, há mais pessoas na aula do que likes. Não é possível, gente, que a gente acorda assim, cedão, e não tem like. Mete o dedo nesse like aí, meu povo. Dá o like. Se não gostar no final, tu tira o like, mas dê logo esse like aí. Ó, pergunta. Quem é o sujeito de foi roubado? A Cristina falou, professor, é tudo. É tudo. Porque o que foi roubado? O que foi roubado foram as mesas, cadeiras e computadores. Aí você fala, tá, e agora, gente? Quem é o sujeito? É mesas, cadeiras e computadores ou é tudo? Veja, vocês concordam comigo que mesas, cadeiras e computadores é tudo? Tudo é mesas, cadeiras e computadores, tem uma equivalência. Em regra, aquilo que foi posto após é o aposto. O que eu quero que vocês entendam, pessoal? O aposto é um novo termo da estrutura que vai trazer algum valor semântico. Como assim, professora? Vai explicar, vai restringir, vai enumerar, vai resumir. Então, vocês concordam que eu não começo já enumerando, eu comecei apresentando o que foi roubado e lá na frente eu coloquei o tudo para fazer o quê? Para resumir. Então, o sujeito de foi roubado não é tudo. O sujeito de foi roubado é mesas, cadeiras e computadores. Tá vendo que o papel do tudo é resumir o que a gente tem na estrutura, tudo bem? Então, mesas, cadeiras e computadores é o sujeito e é um sujeito composto. O aposto é que é um aposto resumitivo, beleza? Então, é o aposto resumitivo. Professor, agora você me irritou. Você me irritou, porque a vida todinha eu aprendi que o verbo concorda com o sujeito. Como é que a gente tem um sujeito composto e o verbo está no singular? Porque este é o único caso em que o verbo não concorda com o sujeito, ele concorda com o aposto, é o aposto resumitivo. Tudo bem? Então, quem é o sujeito? Mesas, cadeiras e computadores. O tudo é o aposto resumitivo e o verbo concorda com o aposto resumitivo. Agora, olha o que eu havia falado quando Celso Cunha diz que
tem uma equivalência semântica e sintática. Na estrutura de baixo, a gente tem o que foi roubado, pessoal? O que foi roubado? Tudo. Tudo o quê? Mesas, cadeiras e computadores. Vocês estão vendo que isso que aparece depois, de novo, tem uma equivalência, mas isso que aparece depois tem o objetivo de expandir a ideia anterior. Então, nesse caso, o tudo já assume a função de sujeito e o que aparece após é uma enumeração, é o aposto enumerativo, ou, é claro que tem natureza explicativa, enumerativo, exemplificativo e tem natureza explicativa. Tudo bem? Então, aposto enumerativo, perfeito? Por isso que Celso Cunha fala que são intercambiáveis. Por quê? Se eu mudo a posição dos termos, veja que quem era aposto virou sujeito, quem era sujeito virou aposto. Beleza? Então, pronto, pessoal. Zeramos a nossa missão. A Cíntia falou, estava me referindo a essa frase. Deixa eu ver o que a Cíntia perguntou. Cíntia, é também um método para professor? Tem para professor também. Deixa eu até abrir aqui para compartilhar com vocês, pessoal. Ó, me conta se ficou tudo claro. Eu vou compartilhar com vocês aqui o site só para mostrar para vocês o método que está aberto, tá bom? Então, ó, tudo claro? Diga sim, não sei, sei lá. Ó, compartilhando. Ah, não compartilhou, né? Peraí que eu acho que eu vou ter de remover e vou ter de colocar de novo. Peraí. Cadê? Apresentar, esperta aqui só. Apresentar. Compartilhar a tela. Aguenta aí, gente. Janela, pronto, essa daqui. Deixa eu só ver se agora foi. Pronto, agora foi. Ó, como eu tô esperta, tá vendo só? Dário, cadê você, Dário? Então, ó, entra no site alinerise.com.br, beleza? Aqui tá o nosso café com gramática. E temos o método, essa turma que tem aulas ao vivo, é essa turma aqui, tá bom? Então, esse daqui, português para concursos, em apenas 25 horas. Nesse daqui, deixa eu abrir para mostrar para vocês, olha só. Gente, 10 de R$ 49,00. É um McDonald's por mês, para ter gramática, interpretação de texto, orientação de produção de texto, aulas ao vivo, simulados inéditos, o bônus 250 questões da Banca Sebrasp. Gente, é muito, muito, muito em conta, viu? É muito, muito em conta, é verdade verdadeira, porque é muito conteúdo, muito conteúdo. Então, aqui a gente tem, ó, 4 circuitos de aprendizagem, circuito 1, 2, 3 e 4, vou seguindo uma sequência absolutamente lógica. Tem o bônus de interpretação de texto, bônus de produção de texto, aulas ao vivo. Ontem foi a primeira só de apresentação do curso, tá? Ainda vamos ter a primeira aula de conteúdo mesmo no dia 27, tá? No dia 27 de fevereiro. E ainda vai ter o bônus de 250 questões da Banca Sebrasp, tá? Não esqueça a gramática. Ah, Fran, já vou falar agora, beleza? Aí, Cíntia, o método RISE para professores, deixa eu até abrir aqui. A base é a mesma. Tem o método aqui, ó, tá vendo? Para professores. A base é a mesma. Os 4 circuitos de aprendizagem, ó. Só que tem um módulo introdutório que eu gravei uma apresentação com Emília no País das Gramáticas. Então, tem esse módulo introdutório. Aí, depois tem o circuito 1 e módulo de exercícios. Circuito 2 e o módulo de exercícios. A diferença é que tem módulos intermediários de exercícios para cada circuito. E são módulos de exercícios da área da educação, tá? Esse daqui, por si só, ele não tem essas 5 aulas ao vivo, mas se vocês quiserem entrar para este daqui, aí é só mandar uma mensagem para a Letícia, que a Letícia já manda para vocês, já coloca no grupo, para que vocês participem das aulas ao vivo, beleza? Então, é só mandar a mensagem aí que a Letícia pode entrar no português para professores, que a Letícia consegue migrá-los para que vocês tenham aula ao vivo, perfeito? Então, é isso aí.
Agora, outro ponto, ó. Outro ponto. Já estou voltando para cá. Vou deixar aqui, gente, ó. Tem um workshop de morfologia, tem português do zero, tem para a Banca Fundação Getúlio Vargas, 250 questões da Banca Sebrasco, separadinho por assunto, questões da Banca Fundação Getúlio Vargas, literatura, tem, esse português do INSS tem até de tirar, né? Tem quadrix, tem para carreira policial, tem de redação oficial, ó, tem um monte aí de curso prontinho para você. Agora, olha só, professora, indicação de gramática. Primeiro, eu gosto muito, sei lá, cadê a minha? Mas eu vou falar o nome. Hernani Terra. Hernani Terra. Curso prático de gramática. Tudo bem? Hernani Terra, curso prático de gramática. É muito bacana, tá? Muito bacana. E é muito prática, é muito didática mesmo. Aqui, uma outra que eu indico, só que é uma gramática bem densa, mas a mais completa de todas, tá? Muito densa essa gramática aqui, mas é a mais completa de todas. Napoleão Mendes de Almeida, Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Ou vocês poderiam até bater um retrato aí e compartilhar lá no Insta, hein, enquanto eu seguro a gramática. Vai lá, vai lá. Bate um retrato aí rapidão enquanto eu fico aqui, vai lá. Bateu? Ó, vou de novo. Bate um retrato e compartilha lá no Insta. Pronto. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. O outro foi Hernani Terra, Curso Prático de Gramática. Um outro do qual eu gosto muito, só que é só da parte da sintaxe, é Adriano da Gamacuri. Novas lições de análise sintática. O meu já está derretendo, ó. Tá vendo? Tão novinho que é. De que é nesse livro? Gente, esse livro é de 1987. Eu comprei no Sebo. 1987. O bichinho já tá derretendo. Para sintaxe é perfeito. Ele foi escrito para professores de português. A gente utiliza isso aqui no curso de letras. Então, ele vem explicando de maneira muito didática. Se você teve dúvida nessa matéria, explique assim, utilize tal recurso. Sensacional, tá? Muito bom. Então, eu indico os 3. E também, no método RISE, eu indico o meu material. Porque no método tem um e-book exclusivo escrito por mim. Quer ver? Só mostrar para vocês aqui. Você entra, por exemplo, no curso, deixa eu colocar aqui entrar, vou entrar como aluna. Ó, entrando como aluna, deixa eu pegar aqui, cadê? Ó, aqui, tô acessando como aluna, esse aqui é o seu espaço do aluno. Você vai clicar aqui, por exemplo, ó, em circuito 1, aí tem todas as aulas, e aqui na frente tem assistir e material. Clico em material. Já tá baixando o e-book, ó. Então, a gente tem um e-book para cada circuito de aprendizagem. Aqui é do de morfologia, tá vendo? Então, tem a apresentação inicial. Pessoal, e o e-book é escrito com a mesma linguagem da aula, tá vendo? Setinha para todo lado. Então, do jeito que eu explico, é o jeito que eu escrevi. Então, assim, acaba que, para concurso, o que eu fiz aqui está muito direcionado. Muito direcionado mesmo. Beleza? Ô, Geisa, esse português do zero é exatamente esse que eu estou mostrando. É o método RISE, português do zero, português para a vida. É esse daqui, tá? Esse daqui, Geisa, que tem, deixa eu até voltar aqui para o site. Peraí. Pronto. Esse aqui, português do zero, foi só um workshop. Então, foi uma manhã só para mostrar como que deve estudar. Mas o curso completo, que tem todos os circuitos de aprendizagem, é esse daqui, tá? É o português em 25 horas, que tem a mesma base, a mesma matriz de português para professores. A diferença é que esse daqui a gente está com aulas ao vivo. Se alguém quiser entrar no português para professores, a Letícia consegue mandar o link para vocês participarem das aulas ao vivo da mesma forma, tá bom? Estou na primeira turma de 2023, na plataforma. Pronto, opa, seja muito bem-vinda, Francisca. Muito bem-vinda. E isso, Sandra, obrigada. Ó, Hernani Terra, Gramática do Napoleão Mendes de Almeida e Adriano da Gamacuri, de sintaxe. Gente, esses alunos são muito maravilhosos, não é? Então, pronto, o Fran falou que já tem o completo. Pronto, é isso aí. Pessoal, então, foi maravilhoso novamente estar com vocês. Próxima terça-feira, a gente tem de novo o nosso encontro do Café com Gramática, toda a aula.
Eu quero. Letícia, está acompanhando para colocar o link para professores? Eu não sei se eu consigo compartilhar aqui, Daiane. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, a Aline esperta. Aguenta aí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Mas é só entrar no site, Daiane, alinerise.com.br. Mas eu acho que aqui vai dar certo. Deixa eu ver. Aguenta aí, aguenta aí. Professora esperta, que é uma beleza. Eu só sei português, meu povo. Pronto, ó, consegui compartilhar. É esse link aí, mas você entrando lá, alinerise.com.br, tem todos, beleza? Então, vamos, vamos, vamos. Pessoal, eu agradeço demais, demais, demais a participação de vocês. Que Deus abençoe, que tenham aí uma semana iluminada. Se vocês quiserem, digo mais uma vez, participar dessa turma de 2023, serão muito, muito, muito bem-vindos. Dá ainda tempo de acompanhar a turma, porque, como eu disse, a primeira aula foi ontem. Beleza? Então, agradeço demais. Que Deus abençoe e proteja. Me ajude a compartilhar o café, me ajude a compartilhar os cursos. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e pronto. E para de pedir, professora. Fechou. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até terça.